Olá pessoal, tudo bem? Recentemente, uma pessoa falou assim: Patrícia, você não tem falado muito sobre abono permanência, você não fala como é que seria a aposentadoria, você não tem falado sobre o abono permanência no sentido, e o que acontece se eu venho a falecer? O que acontece se eu estiver em abono permanência e tiver que calcular uma pensão por morte para minha família? Então essa foi a dúvida de uma pessoa, de um servidor. Eu falei assim, vou gravar um vídeo para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Pérez, sou servidora pública, educadora financeira, planejadora previdenciária e o meu objetivo é fazer você, servidor público, se tornar o melhor estrategista, o melhor preparador e planejador para o seu futuro. E o que você tem que saber com relação ao abono permanência? O abono permanência, primeiro de tudo, é quando você adquire o direito de poder ter uma aposentadoria voluntária. Então, quer dizer, você poderia ir para casa, como eu brinco, né? Pôr pijama, ficar esperando o salário cair na conta. Então, você troca aquele teu direito de ir embora para casa e você ficaria trabalhando. Você ficando trabalhando, como você já poderia estar recebendo o teu salário em casa, o governo te dá o abono permanência. O que é o abono permanência? Ele debita a tua contribuição previdenciária, mas ele credita o abono. Ou seja, o teu salário aumenta, não. Mas como você tem um débito e um crédito, então quer dizer, o teu líquido fica maior, porque você acaba neutralizando esse débito. Então você acaba não contribuindo na previdência para a tua aposentadoria, porque uma vez você já poderia estar em casa. Então fica aqui. Se você é um servidor que contribui sobre toda a tua remuneração, quando você entrar em abono, quando você tiver completar o direito de ir embora para casa e optar por ficar trabalhando, o teu abono permanência vai ser a devolução previdenciária sobre toda a tua remuneração. Se você migrou ou você já entrou no regime previdenciário limitado ao teto, então se a tua contribuição previdenciária hoje é de 800 e poucos reais porque você contribuía até o teto, nada mais certo, o teu abono permanência vai ser também a contribuição até o teto. Então, o teu abono permanência, que era aquilo que atraía muita gente antes, principalmente o pessoal que contribuía sobre tudo, que era você passar a ter um abono de 2.000, 2.500, 1.500, 1.800 reais. Então, hoje você tem que entender o seguinte, o teu abono permanência nada mais é que ficar trabalhando por 800 reais. Patrícia, mas na realidade eu não queria só pelo dinheiro, eu queria pelo prazer. Ou às vezes você tem uma CJ. E é claro, se você está trabalhando porque você gosta, porque você está feliz, porque você está tendo uma realização, você está cumprindo uma etapa no teu trabalho que você quer completar um projeto, algo que você está feliz, está tudo certo. Você pode continuar trabalhando até a expulsória. Até os 75 anos você pode ficar lá, exercendo o teu cargo, exercendo a tua chefia, não tem problema nenhum. Tá certo? O que vocês têm que entender é o seguinte, que para quem migrou, o abono permanência passou não ser tão atrativo financeiramente, porque o abono permanência não é mais o salário, sobretudo, o teu abono permanência agora vai ser sobre a contribuição limitada ao teto. Então, o teu abono permanência é a tua contribuição previdenciária hoje. Mas respondendo à dúvida do nosso colega servidor, Patrícia, mas se eu estiver em abono e eu vier a falecer, o que acontece com a minha pensão por morte? Porque eu tinha decidido, eu tenho direito à paridade, integralidade, eu ia sair pelo meu salário de final de carreira, só que eu estava trabalhando e faleci. Essa dúvida é muito interessante. O que vai acontecer? Como você tem a expectativa de se aposentar, você tem o direito, mas você não se aposentou. Então, o teu órgão, ele vai aplicar o cálculo da pensão por morte normal, como se você não estivesse em abono. Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar todas as suas contribuições previdenciárias, vai atualizar todas elas pelo INPC e vai fazer uma média. E essa média depois vai ser multiplicada pela regra do quê? Pela regra da proporção que você tem do tempo de trabalho. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha lá 33 anos de contribuição. Que você esteja lá, você já estava em abono, era uma mulher, tudo, e você estava lá com 33 anos de contribuição. O teu órgão vai pegar o teu cálculo como se fosse a paridade, como se você tivesse aposentado? Não, ele vai calcular os 33 anos de contribuição. Então, ele vai pegar a tua média, vai atualizar toda ela e vai multiplicar pela proporção dos 33 anos de contribuição, ou seja, 20 anos é igual a 60% dessa média, cada ano acima dos 20 vai valer mais 2, então quer dizer, você tem 13 anos acima dos 20, 13 anos vezes 2 vai dar 26%, então você vai pegar aquela tua média e multiplicar por 86%. Esse é o cálculo, gente, como se fosse a tua aposentadoria por incapacidade, mas lembra, a tua dúvida é, você morreu, você não está incapaz. O que acontece? Então, eles vão pegar esse valor como se você estivesse incapaz e vai pegar essa tua incapacidade e aplicar a pensão por morte. Aí, a pensão por morte é o cálculo da cota família, que é de 50% mais 10% por dependente. Ou seja, vai pegar aquela tua média, vai multiplicar primeiro pelos 86%, que são os 33 anos de contribuição, que você estava lá quando você faleceu, mesmo estando em abono permanência. Depois, vai pegar esse cálculo que foi multiplicado a média por 86%. Então, vamos dizer lá que tua média deu 10,
os teus 86% de 10, 8.600, e esse 8.600 vai ser aplicado à cota família. Então vamos dizer que você só tem um cônjuge, porque normalmente quando a gente já está mais velho, por exemplo, no meu caso, eu tenho meus 3 filhos vivos, mas meus 3 filhos são acima de 21 anos, então eles não são pensionistas, e eu não tenho filho especial, então a única pessoa que seria meu pensionista seria meu cônjuge. Então vai pegar aqueles 8.600 que deu o meu cálculo da minha incapacidade e multiplicar por 60%, que é o cálculo da pensão por morte para o meu cônjuge. Tá certo? Então, esse valor de 8.600 vezes 60% vai dar um outro valor, e esse valor bruto é que vai ser entregue a título de pensão por morte para o meu cônjuge. Patrícia, uma outra dúvida que o pessoal faz. Patrícia, mas e se eu tivesse me aposentado? Se você tivesse se aposentado, então essa tua média que deu, que você estava trabalhando e estava em abono, mas faleceu, se você tivesse se aposentado, você teria escolhido uma das regras de aposentadoria. Você teria escolhido a tua regra de aposentadoria ou pela paridade e integralidade, ou pela média de 100%, tá certo? Ou se você constituiu esse abono pós emenda constitucional, ou vamos dizer que no dia da reforma da Previdência, você já estava em abono permanente. Então, você, inclusive, pode optar pela regra da média de 80%, tá certo? Então, tipo assim, você teria definido qual teria o valor da tua aposentadoria. Então, vamos dizer que você tivesse se aposentado pela tua média de 100%, como eu falei, a média estaria dando 10 mil. Então, se você estivesse aposentado, aí nesse caso, a tua aposentadoria seria 10, então os 60% seria multiplicado pelos 10 mil e não por 8.600, tá certo? Então seria 10 mil, porque daí você já definiu, você já estava aposentado, então pegava aqueles 10 mil, que era a tua aposentadoria, e aplicava a cota família, que era, no caso, você só tendo no cônjuge 60% desse valor de 10 mil. Então, no caso, o teu cônjuge ficaria com 6 mil reais da tua aposentadoria, porque você vivo vale 10, você morto passou a valer 6, tá certo? E isso, gente, lembrando, esse é o valor do cálculo da pensão por morte. Agora, se o teu cônjuge já tem uma aposentadoria, lembre-se que ele não vai poder acumular 100% dos dois benefícios, pensão e aposentadoria, que é o artigo 24 da emenda constitucional. Ele vai ter que escolher o de melhor benefício. Mas isso aí, aqui no canal tem vários vídeos explicando sobre isso, porque esse é um outro problema. Então, quer dizer, uma coisa é calcular a pensão, a outra é se o teu cônjuge vai ter que escolher se ele quer o valor da aposentadoria dele cheia ou se ele quer o valor da pensão cheia. Lógico, ele vai escolher o de maior valor, e aquele benefício não escolhido, ele vai ser escalonado, né, conforme em faixa de salário mínimo, tá certo? Então, de fato, o teu cônjuge também não vai ficar. Por isso que é muito importante a gente planejar as nossas finanças, a gente ter reserva, a gente saber sobre essas regras, porque é o que a gente mais quer. Saber que a gente está a gente está preparando para a nossa vida, a gente está se planejando para o nosso futuro. Mas, na nossa ausência, os nossos queridos filhos, cônjuge, eles estarão amparados, porque a gente se planejou, a gente se preparou e a gente compartilhou, inclusive, as regras com eles. Eles já sabem. Então, é muito importante a gente falar sobre finanças na nossa casa, a gente falar sobre previdência na nossa casa, a gente falar sobre seguro, a gente falar o que acontece, porque um dia ou eu ou o meu cônjuge vai faltar primeiro, ou quem sabe até os dois juntos, não é verdade? Numa viagem, uma coisa assim. Então, é muito importante que a nossa família, os nossos filhos, saibam a regra do jogo. Saibam o que vai acontecer se na nossa ausência. Converse sobre finanças, converse sobre a morte. É necessário, a gente precisa. Isso também é um ato de amor. Tá certo? Um forte abraço para todos vocês.